meus Max concurseiros, muito bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, como estamos com os estudos? Janeirão, ano novo, vida nova, concursos novos, bola pra frente, que agora é o ano da sua aprovação. Nós vamos falar um pouquinho sobre direito do trabalho. A gente já vem aí de maximizandos de direito do consumidor, de direito penal e agora a gente vai falar do direito do trabalho. Nós vamos dividir em 4 blocos. O primeiro bloco, a gente vai falar sobre a evolução do direito do trabalho, sobre a evolução mundial, a evolução no Brasil e os princípios. Não tem como a gente estudar direito do trabalho sem entender como era lá atrás. E por que é como é hoje? Porque essa busca de igualdade, porque essa garantia que o Estado dá ao trabalhador. É isso que a gente vai ver. Já no segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre conceito de empregado, conceito de empregador, a relação de trabalho, relação de emprego. Toda relação de trabalho é uma relação de emprego? É isso que a gente vai aprender no segundo bloco. No terceiro bloco, a gente vai falar sobre os contratos de trabalho. Você sabe quais são os contratos de trabalho? Você sabe quais são as opções de contratos? É isso que a gente vai ver no terceiro bloco. Por fim, porém não menos importante, a gente vai falar sobre as alterações do contrato de trabalho e a rescisão. Quais são as formas, quais são as garantias do empregado, quando que o empregado é demitido por justa causa, sem justa causa, é isso que a gente vai ver. Mas nessa primeira aula, como eu falei para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre a evolução do direito do trabalho. Como que era antigamente, como que passou a ser. Em um primeiro momento, a gente tem que pensar lá atrás, antigamente, na época de Platão, de Aristóteles. Quem era valorizado? Era quem fazia o serviço braçal? Não, galera. Quem fazia o serviço braçal eram os escravos. Eles nada tinham direitos. E eles só tinham o direito de trabalhar. Quem tinha valor, quem tinha esse poder, né, de valorização social, eram quem tinha a oratória muito boa, eram quem comandavam as cidades. Se a gente trouxer para os tempos atuais, os prefeitos, os governadores, quem conseguia falar muito bem. Vamos ver no slide um conceito sobre o que é isso, como isso funcionava? Evolução mundial. Num primeiro momento, a primeira forma de trabalho foi a escravidão, onde o escravo era tratado como uma coisa, uma propriedade e não tinha qualquer direito, muito menos os trabalhistas, né, galera? O único direito que um escravo tinha era o direito de trabalhar e nada mais. Aqui, ó, lembra que eu falei, ó, na Grécia, para Platão e Aristóteles, o trabalho compreendia apenas a força física, sendo que a dignidade do homem era restrita em participar dos negócios da cidade, por meio das palavras. Enquanto os escravos faziam um trabalho pesado, os demais poderiam ser livres. Já em Roma, o trabalho também era feito por escravos. Nessa época, o trabalho era desonroso. Galera, olha como um primeiro momento. Hoje em dia, o trabalho dignifica o homem. Antigamente, não. Num segundo momento, foi um momento de castigo, foi um momento de servidão. Os senhores feudais já davam uma certa moradia aos escravos, mas acredito eu que não seja para uma melhoria a eles, mas também davam uma proteção. Já cresceu aí um pontinho, mas ainda assim o trabalho era desonroso. Vamos ver? Momento de castigo, esse segundo momento. Neste momento, nos deparamos com a servidão. É a época do feudalismo, onde os senhores feudais davam a proteção política, militar aos servos, mas aqui eles não eram livres. Eles tinham essa proteção, mas eles não eram livres. Muito pelo contrário, eles tinham que prestar serviços aos senhores feudais. Os servos tinham que desempenhar seus trabalhos e, em troca, os senhores feudais davam a eles o direito de uso da terra e a proteção. Olha só, galera, aqui também não se tem direitos. O único direito que se tem é o de trabalhar. Porém, há uma proteção dos senhores feudais. Já evoluiu um pouquinho, né? Vamos agora ver um terceiro momento. É um momento de castigo também, mas começa um pouco mais de liberdade. Existem aí os donos da obra, que são os mestres, existem os companheiros e existem os aprendizes. Aqui funcionavam assim, os mestres
eles eram os proprietários dos maquinários, das oficinas, eles que tinham a propriedade disso, então eles eram os donos. Aí vem os companheiros recebiam para trabalhar para os mestres, e os companheiros, eles faziam o serviço tentando passar pela prova obra mestra. Se eles passassem, eles viravam os mestres. Mas não pensem vocês que era fácil, porque não era. Os aprendizes eram como se fossem os funcionários dos mestres também, mas eles nada recebiam, eles apenas aprendiam. E aí, se eles conseguissem aprender e superar todas as dificuldades, eles conseguiam subir de cargo. Mas isso, galera, teve um fim com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa veio para dar fim nisso e começou, então, uma era contratual. Com a Revolução Francesa veio uma liberdade contratual. Foi aí, então, que se sentiu a necessidade de ver os direitos trabalhistas. Poxa, se tem um contrato, como que funciona esse contrato? Vamos ver aqui no slide? O fim dessas corporações, que são as anteriores que eu expliquei para vocês, veio com a Revolução Francesa, por serem consideradas incompatíveis com o ideal de liberdade do homem. Com a Revolução Francesa veio a liberdade contratual. Em 1789, na Constituição Francesa, foi reconhecido o primeiro direito econômico social, que é o direito do trabalho. Foi com a Revolução Industrial que houve transformação do trabalho em emprego, onde os trabalhadores em geral passaram a trabalhar por salários. Vejam bem, galera, salário, até então nunca se tinha falado sobre isso. E agora, então, eles conseguiram essa garantia. Depois da Revolução Francesa veio também a Revolução Industrial. Essa revolução foi muito importante. Foi quando começaram os maquinários. Ao mesmo tempo que muitos direitos trabalhistas foram adquiridos, muito desemprego também aconteceu naquela época. Por quê? Porque no maquinário, um serviço que até então 5 faziam, 3 conseguiam fazer, porque tinha uma máquina que a substituía. Mas tudo bem, começaram então uma luta por direitos, uma luta por igualdades na Revolução Industrial. Vamos ver aqui no slide? Revolução Industrial. O direito e o contrato de trabalho passaram a desenvolver com o surgimento da Revolução Industrial. Olha o parênteses aqui, galera. Porém, foi com ela que também veio muito desemprego, pelos maquinários inventados, que substituíram a mão de obra humana. O proprietário das máquinas era o patrão, o qual detinha o poder de direção em relação ao trabalhador. Inicia aí a diferença entre empregado e patrão, pois o empregador tinha o maquinário, o empregado nada tinha. Por essa desigualdade surgiu ainda mais a necessidade de proteção ao trabalhador. Então, passa a ter um intervencionismo do Estado, para que pudesse criar o bem-estar social e as condições de trabalho. Em 1819, aprovou-se a lei a qual proibia o trabalho menor de 9 anos. Isso já foi uma conquista. E ainda especificava que a jornada de trabalho dos menores de 16 anos era de 12 horas diárias nas prensas de algodão. Olha que evolução que teve com a Revolução Industrial. Estava assim, o direito do trabalho, começando a bombar. O Estado percebeu que precisava intervir entre patrão e empregado. Aí começa uma evolução aqui no Brasil também. Enquanto está toda essa bagunça na Europa, aqui no Brasil também começa. Por quê, Ju? Porque começa a vir muitos imigrantes também para o Brasil. Eles vêm em busca de trabalho, mas eles também não aceitavam qualquer trabalho, eles queriam seus direitos. Começavam também as greves. Mas antes disso, a gente tem que falar para vocês. As primeiras constituições aqui no Brasil só falavam de Estado e de governo. Estado e governo. Não tinha qualquer outro direito, mas sentiu-se a necessidade. Em 1971, foi aceita a lei do ventre livre. O que isso quer dizer? Quer dizer que os filhos das escravas que nasceram após 1971 foram considerados livres, mas era uma liberdade total? Não. Até 8 anos eles viviam com as mães ou com os senhores, os donos dos escravos. E aí, com 8 anos,
os senhores optavam: eu quero ter seu filho, o filho da escrava, até os 21 anos, prestando serviços para mim, ou eu recebo uma indenização do Estado, entrego ele para o Estado e recebo uma indenização. Mas essa já foi uma conquista para a escravidão no Brasil. Em 1885 foi aprovada a Lei Sexagenária. O que isso quer dizer? Quer dizer que os escravos que tinham mais de 60 anos, a partir daqui, ficaram livres. E aí, finalmente, em 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, a lei da abolição da escravidão no Brasil. A partir disso, o trabalho escravo ficou proibido. Com as revoluções da Europa e com as imigrações, começaram diversos movimentos operários reivindicando melhores condições de salário. Começaram as greves, começaram a procura de direitos e de melhorias de condições de vida dos trabalhadores, porque não se tinha isso, galera. Só em 1934, a Constituição passou a prever direitos trabalhistas. Surgiram diversas normas esparsas, regras trabalhistas, e assim se viu a necessidade de juntar tudo num só. E então teve a CLT. A CLT passou por diversas modificações, e a última, muito expressiva, foi a reforma trabalhista no ano passado. Lembrando que as nossas aulas aqui do Maximizando vão ser de acordo com a reforma trabalhista naquilo que pertinir à reforma trabalhista. Beleza, galera? Bom, vamos começar então a ver quais são os princípios do direito do trabalho. São vários princípios, a gente vai colocar aqui o que é mais pertinente e o que mais está em concurso público. A parte que eu falei até agora da evolução é importante, galera, para vocês entenderem, conseguirem raciocinar o direito do trabalho como ele é hoje. Entenderam que antigamente nada se tinha o direito e se viu a necessidade de começar a ter as garantias trabalhistas. Bom, os princípios, vamos falar deles agora, eles são a base norteadora de um direito. É ele que norteia, é a partir daqui que se criam as normas. Os princípios são bases norteadoras do direito. A gente vai falar aí para vocês sobre 5 princípios. O princípio da proteção, o princípio da primazia da realidade, o princípio da continuidade, o princípio da inalterabilidade contratual lesiva e o princípio da irrenunciabilidade de direitos. Vamos para o primeiro? Princípio da proteção. Esse princípio preza pela tentativa de igualdade na relação de empregado e empregador. Por quê, Ju? Porque há sim muita desigualdade entre empregado e empregador. Porque o empregador ele tem o poder de subordinação. O empregado ele é subordinado ao empregador. Então, o Estado precisa intervir para conseguir uma igualdade, para que nem o empregado, nem o empregador ficam superior um ao outro. Vamos ver no slide o conceito? No direito do trabalho, a preocupação é proteger uma das partes, o hipossuficiente, que no caso é o empregado, na busca de uma igualdade substancial. Esse princípio busca a igualdade entre empregado e empregador para que nenhum deles tenha vantagens um sobre o outro, tendo em vista que o empregado é subordinado ao empregador e seus direitos trabalhistas. Mas não é só. Esse princípio se subdivide. Em que? Ele se divide do indúbio pró-operário. Na dúvida, vamos favorecer o empregado. Por quê, Ju? Porque o empregado ele não tem todas as documentações necessárias para se comprovar, o empregado ele é hipossuficiente, ele é inferior na relação trabalhista. Tá? Então, por isso que na dúvida, indúbio pró-operário. Indúbio pró-operário quer dizer, na dúvida, vamos a favor do empregado. Esse princípio também se subdivide na aplicação da norma mais favorável. Tem a norma A e tem a norma B. Ambas são direitos trabalhistas, mas a norma A, naquele caso específico, é mais favorável àquele determinado empregado. Então, é ela que será aplicada naquele caso específico. Então, na norma mais favorável, existem duas normas, a A e a B. E a gente vai verificar qual é melhor para aquele empregado. A norma que for melhor vai ser aplicada àquele empregado. Também tem a condição mais benéfica. Aqui,
Salvo engano, a gente pode aplicar o artigo 468 da CLT. Por quê? Aqui funciona assim, tinha-se uma norma que falava sobre X direitos e veio uma outra que acabou com esse direito que era do empregado. E aí, o que acontece? Essa norma aqui tem menos direito e essa mais. Mais e essa menos. A que tiver mais direito, mesmo que anterior, retroage, porque a gente não pode diminuir os direitos trabalhistas, beleza? E agora vamos para o próximo princípio, que é o princípio da primazia da realidade. Aqui a gente encontra no direito do trabalho uma informalidade. Galera, o direito do trabalho ele é informal. Por exemplo, eu tenho lá um contrato de trabalho. No meu contrato de trabalho, está falando que eu entro às 8, saio às 11, entro às 1, saio às 5. Isso sucessivamente. E aí eu tenho um cartão de ponto britânico. Sabem o que é isso? O cartão de ponto britânico é aquele que está sempre zeradinho. Entra às 8, sai às 11, volta às 1, sai às 5. Entra às 8, sai às 11, volta às 1, sai às 5. Sempre 00. Gente, não dá. É praticamente impossível uma pessoa conseguir chegar todos os dias 8 horas em ponto da manhã. Ou você chega às 7h58, 8h01, 8h02, 7h59. É normal isso. Anormal é você ter um horário britânico, ponto britânico. Isso não é normal. E aí o juiz, quando pega, ele fala assim, pera lá, tem alguma coisa esquisita aqui, né? E tem mesmo, galera. Não é normal. E aí você fala assim, mas espera aí. 8 horas é o horário que estava ali no meu ponto. Só que eu nunca cheguei às 8, eu sempre cheguei às 7. Porque meu patrão me mandava chegar antes e mandava sair depois. Ah, você tem prova? Tem, olha as câmeras lá. Olha a testemunha ali. Eu tenho prova disso tudo. Então vai valer o que de fato aconteceu e não aquilo que estava no contrato. É isso que quer dizer. Olha a explicação aqui no slide. Princípio da primazia da realidade. O direito do trabalho não observa apenas documentos. Ele olha também a realidade dos fatos. Podemos notar aqui uma ideia básica de informalidade. O juiz, caso observe que a realidade dos fatos estão em desacordo com o contrato de trabalho, poderá considerar nulo. Considerar quem? O contrato. Nulo. Exemplo, o cartão de ponto. Foi o exemplo que eu passei agora para vocês. Então, o que vale é a realidade dos fatos, não só os documentos juntados. Beleza? Bom, vamos agora para o próximo princípio, que é o princípio da continuidade. Em regra, o contrato de trabalho, ele não é por tempo determinado. A regra é que ele tenha continuidade, é que não vá ser rescindido o contrato de trabalho. Olha lá, ó. A regra é que o contrato de trabalho seja por prazo indeterminado e caso haja necessidade do desligamento do empregado, o empregador é quem deve provar o motivo do término do contrato. Esse de provar o motivo, galera, é no caso de demissão por justa causa, beleza? Quando negados a prestação de serviço. Olha essa súmula do TST, eu trouxe para vocês porque pode cair no seu concurso. Súmula 212. O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e despedimento, é do empregador, pois o princípio da continuidade, olha ela aqui, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. Ju, tem exceção? Toda boa regra tem uma ótima exceção, e essa também tem, que é o contrato de experiência. O contrato de experiência, ele nunca pode ultrapassar 90 dias. Beleza? Vamos para o próximo princípio? É o princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Esse princípio é fenomenal, galera. O empregador não pode, e quase hipótese nenhuma, alterar o contrato de trabalho do empregado de forma que vá atrapalhar, de modo que vá prejudicar o empregado. O empregador não pode fazer isso. Ju, tem exceção? Tem. Toda boa regra tem uma boa exceção. Vamos ver aqui no slide?
Princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Não é permitida a alteração do contrato de trabalho quando causar prejuízo ou lesividade ao empregado. Exceção? Tem. E eu vou falar uma coisa para vocês, galera. É essa exceção que vai cair no seu concurso. Essa ou essa, porque a regra a gente já sabe. E é a exceção que eles vão te questionar. Vamos prestar atenção? Poderá haver diminuição no salário do empregado nos termos do artigo 7º da Constituição Federal. Ju, pode diminuir? Pode, galera, mas tem uma observação. Essa decisão deve estar muito bem regulada. Na maioria das vezes, isso se dá por conta de um momento complicado da empresa, assim passando para manter o contrato até a situação da crise passar. O que isso quer dizer? Me deu um nó na cabeça. Eu explico. Isso quer dizer o seguinte. Vamos supor que uma empresa tenha lá 50 funcionários e essa empresa está passando por uma dificuldade financeira muito grande. E eles falam assim, meu Deus, eu não gostaria de mandar ninguém embora. Meus funcionários são muito bons, gosto deles, mas infelizmente no momento eu não tenho como pagar, eu não tenho como arcar com o salário deles. E aí eles fundamentam essa decisão e eles falam assim, o que é melhor, eu mandar metade embora ou eu diminuir o salário deles durante o período da minha crise financeira e manter o contrato deles? O que é melhor ao empregado? Suponho eu que é manter no emprego, porém com uma condição financeira um pouco menor, mas pelo menos você continua empregado naquela empresa que você sempre trabalhou. Então, por esse período de crise, há a possibilidade de diminuir o salário dos empregados. Galera, é só durante o período de crise. Se a empresa se reestabelecer, ou aliás, quando a empresa se reestabelecer, volta o salário normal, beleza? E tem uma segunda exceção também, que é o caso de rebaixamento de trabalhador do patamar de cargo de confiança. Vamos supor, eu tenho um funcionário que ele era auxiliar administrativo e eu dou o cargo de gerente para ele. Ele é o meu cargo de confiança. A qualquer momento, se ele quebrar a minha confiança, eu posso voltar a ele ao cargo de auxiliar administrativo e volta o salário dele também. Isso também é possível quando há a quebra de confiança. E por último, porém não menos importante, é a irrenunciabilidade dos direitos. Esse princípio é muito bacana. Por quê? Porque o trabalhador, a gente já viu que ele é o hipossuficiente, ele é o subordinado. E às vezes o patrão chega no empregado e fala assim, ô empregado, vem cá. Ó, para você continuar trabalhando aqui, eu não vou te pagar a cesta básica. Ué, aí o empregado fala, mas a cesta básica é o meu direito. A cesta básica está lá na minha convenção coletiva que você tem que me pagar. Eu entro na Justiça do Trabalho e falo assim, não, a cesta básica eu não vou querer porque eu assinei mesmo que eu não ia. É nulo, é seu direito, empregado, é seu direito receber a cesta básica. Então, esse contrato assinado, ele é nulo, não pode renunciar aos seus direitos. Vamos ver aqui no slide? Esse princípio torna os direitos dos trabalhadores irrenunciáveis, indisponíveis e inderrogáveis. Dessa forma, confere um importante mecanismo de proteção ao empregado, em face da pressão exercida entre o empregador, o qual muitas vezes, utilizando-se de mecanismo de coação, induz ou obriga o trabalhador a dispor contra a vontade dos direitos conquistados com suor e trabalho. Galera, então não pode renunciar direitos que é do trabalhador. O empregado, às vezes, tenta obrigar, mas é nulo. Mesmo que você assine que você está renunciando a esse direito, é nulo. Bom, hoje é só, galera. O Maximizando de hoje foi sobre essa origem do direito do trabalho, como era a escravidão, como é hoje, como são os princípios. Fiquem ligados. Na semana que vem, a gente vai trazer para vocês conceito de empregado, conceito de empregador, o que é uma relação de trabalho, o que é uma relação de emprego. Fiquem atentos, vocês podem mandar comentários para a gente adora receber recadinhos de vocês. Podem mandar dúvidas também e podem mandar sugestões, a gente aceita. Galera, por hoje é só, um beijo e até a próxima!